diante desse quadro, né, tá suspeitando de endometriose, o que a gente vai pedir de exames para essa paciente? Bom, assim, ó, de exames complementares, né, eu sempre digo que, assim, os exames, eles são complementares, né, então eles, claro, são super importantes, né, mas não substitui uma boa avaliação clínica. Às vezes a gente tem essa tendência, né, de, a paciente chega, diz que tem dor, né, a gente, até tá pensando em endometriose. Calma, examina bem essa paciente primeiro, né? Muitas vezes o exame físico, ele vai ser riquíssimo, ele vai te trazer muita informação, né? Então, assim, faz um exame especular, né? Toca a paciente, né? Vê se ela tem, né, empastamento de fundo de saco, vê se ela tem, né, redução de mobilidade uterina, tem que ver, né, se essa paciente, se a gente consegue sentir, às vezes a gente consegue, né, perceber que tem toda aquela área, né, atrás ali no fundo de saco que ela tem um empastamento, ela tem, a gente vê que o ligamento uterosacro está encurtado, então faz uma boa avaliação clínica, né, na paciente, porque o exame físico ele vai te trazer, vai aumentar mais a tua suspeita diagnóstica. E claro, a gente vai para o exame de imagem porque ele realmente vai ser super útil aí, né, para nos trazer a extensão da doença, né, e também vai ser útil para a gente planejar o que a gente vai fazer, né, com essa paciente. Se essa paciente vai precisar de uma cirurgia agora, nesse momento, ou se a gente vai tratar essa paciente. E cada vez mais a gente está sendo conservador, né, está deixando a cirurgia para um momento em que a paciente queira engravidar, né, ou em outras situações. Então, exames, o que a gente tem? Ultrassom, né? O ultrassom, a ecografia transvaginal. Às vezes o pessoal pergunta, tá, mas a ecografia transvaginal tem que ser com preparo, né, de intestino ou não? É óbvio que é sempre melhor com o preparo, né? Porque com o preparo a gente consegue ver mais, né? O ultrassonografista, ele consegue ser muito mais assertivo em dar o laudo, né, se a paciente fez o preparo, né? Mas, claro, o preparo é chato, né? A gente sabe que é difícil, o preparo é chato, às vezes não é toda paciente que tem condições de fazer, né? Então, pode fazer sem preparo? Pode, né? Mas é importante lembrar que a acurácia do exame é maior se ela fizer o preparo intestinal, certo? É um exame simples, é um exame que é mais fácil, né, da paciente fazer, mas é um exame que muitas vezes a gente pode fazer ele e ele também pode ser inconclusivo. Então, a ecografia é um belo exame, né, preferencialmente solicitar com preparo, mas a gente tem a ressonância também, né? A ressonância também, aí, claro, é um exame de uma complexidade maior, né? De mais custo, aí a gente tem que ver caso a caso, às vezes não é toda paciente que tem acesso, né, a fazer uma ressonância, mas a ressonância, ela vai ser um exame super útil, né, para endometriose, porque ela consegue, inclusive, dizer para a gente, né, quando a paciente tem endometriose profunda, né? Então, é um exame que vai ser super importante, né, e elucidativo do ponto de vista diagnóstico. Então, esses são os exames, né, que a gente pode pedir. O ultrassom, né, e a ressonância magnética da pelve. Claro que de acordo com a realidade de cada local que você está atendendo, né? E de possibilidade de cada paciente. Esses são os exames que a gente pede. Aí vem aquela questão assim, mas e a laparoscopia, né? Ela não seria já um exame, né? Na verdade, a laparoscopia ainda é, né, o padrão ouro para diagnóstico de endometriose. Só que é uma cirurgia, né? É uma cirurgia, é um exame invasivo, né? Às vezes a paciente não quer engravidar agora, a paciente não tem um endometrioma grande no ovário, não tem comprometimento de intestino nem de trato urinário. Para que a gente vai operar essa paciente, né? Só para dizer, fizemos o exame padrão ouro para dar o diagnóstico? Não, né? A gente pode tratar essa paciente empiricamente, né? E claro, se for necessário, depois, lá no momento que ela quiser engravidar, né? A gente pode indicar a laparoscopia. Mas sair indicando laparoscopia para todo mundo, assim, cada vez mais os trabalhos, os estudos e as diretrizes estão dizendo para a gente não fazer, né? Então, intervir cirurgicamente na paciente somente o necessário, né? Que se a gente tem como fazer um tratamento clínico que ela vai ficar bem, que ela vai ficar sem a dor, sem o sintoma, né? É sempre melhor a gente inicialmente, né, optar pelo tratamento clínico. Até porque a cirurgia não é um tratamento definitivo, né?
Tem muitos Exato. pacientes que às vezes ao longo da vida fazem 2, 3 cirurgias para Isso. tentar controlar a doença, então começa a ficar cada vez mais difícil a abordagem também. E né? até porque ela se refaz, né? Uhum. Ela tem a ver, na Exato. verdade, com o estímulo estrogênico, né? Então, ela acaba se refazendo Uhum. sempre, né? Então, por isso que a cirurgia, ela deve ser reservada Tem que para ser aqueles bem casos avaliada. que tem indicação, né? Uhum.